Glória a Deus, aleluia. Abram suas Bíblias em Apocalipse 3. Vamos ler a partir do versículo 10. E a palavra de Deus nos diz: porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação, que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo de Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei dele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Aleluia! Meus irmãos, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus está voltando. Os sinais estão aí fora, só não vê quem não quer. E o tempo está passando e as pessoas vêm mudando. Há 20, 30 anos atrás, meus irmãos, as pessoas que estão hoje acompanhando talvez não lembrem, ou muitos até se lembram, que os crentes, na maioria das vezes, só tinham 3 lugares que eles iam. Era o trabalho, para casa e a igreja. Não tinha aparelhos eletrônicos que traziam distrações. O tempo era dedicado para a comunhão com Deus. Era oração, jejum, leitura do Evangelho, meditar sobre o culto. Os anos foram passando e uma sensação paira na mente de onde está aquele povo barulhento que, ao entrar em um culto, dando seu glória a Deus, aleluia, soltava a unção do Espírito Santo, encontrava muitas vezes um irmão com um violão, no máximo com uma gaita. O crente tinha dependência de Deus, reverência. Alguns anos depois, a gente se depara com o Google, com a internet. Os crentes oravam. A doutrina, a reação das pessoas não é mais a mesma dentro das igrejas. Os crentes de 30 anos atrás davam o seu glória a Deus, a sua aleluia. Era um ambiente de graça. O Espírito se manifestava. Eles entravam na casa de oração, naquela velha igrejinha de madeira, e lá com aqueles homens e mulheres de Deus que não tinham vaidade nenhuma, não tinham ternos bonitos, não tinham sapatos bonitos, sem maquiagem. A aparência nada importava. Uma coisa só importava naqueles corações: era Deus, o Eterno, que passava pelo meio da igreja e usava os profetas. O temor era grande. Os crentes não chegavam atrasado, vinham cedo para a oração. Não havia ar-condicionado, nem luxo, mas havia certeza de que Deus falaria, se manifestaria nos corações. E hoje a ciência se multiplicou tanto dentro das igrejas que muitas delas já pulam para o show, para o entretenimento. E aí a Bíblia se cumpre. E por se multiplicar a ciência que traz a iniquidade, o amor de muito se esfriaria. E olha os dias de hoje, a dificuldade de sentir Deus. Deus não mudou, meus irmãos. Quem mudou foi o crente. Alguns anos atrás, o crente esperava ansiosamente para ir ao culto e prestava atenção na palavra de Deus, vivia o Evangelho. Hoje, muitos passam o dia no celular, se distraindo. O crente ia para a igreja para ouvir a Deus. Uma geração de pregadores fracos tem se levantado que não pregam mais a verdade, preocupados com o que os outros vão dizer, com a quantidade de pessoas que estão no culto, preocupados em agradar a carne, se afastaram de Deus, não pregam mais a verdade. Você guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Recupere o que você perdeu, para que ninguém tome a tua coroa. Deus vai mudar a sua história. Eu quero pregar para você que vê o fim se aproximando, que se sente um peregrino em terras estranhas, em meio ao que vem acontecendo neste mundo. Como diz a palavra de Deus na Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Ei, vocês, amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros em terras estranhas, que estão só de passagem por este mundo, absterdes das paixões da carne,
que batalham contra a alma. Irmãos, esse mundo é passageiro. Não tente amontoar riquezas nesta terra. Você não é daqui. As pessoas estão como zumbis andando por essa terra, como mortos, não percebem o que está acontecendo. Lembre do dia que você aceitou a Jesus Cristo, que você entrou naquela igrejinha onde o pastor não sabia ler direito, não falava direito, mas era usado pelo Espírito Santo e profetizou sobre a sua vida, nascer de novo. Meus irmãos, vamos prestar atenção nesse texto de Apocalipse que acabamos de ler, porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. É promessa de Deus. Ele te livrará da tribulação que virá sobre este mundo todo para pôr à prova os que habitam na terra. Ele vem sem demora. O seu lugar não é aqui, neste mundo tenebroso. A sua cidade é dourada. Ele fará você um vencedor, uma coluna no templo de Deus, onde jamais sairá. Há uma esperança. Não perca tempo. A qualquer momento podemos deixar este mundo. Todos os profetas pregaram: eis que venho sem demora. A volta do Salvador está próxima. É momento de despertar esta geração fraca, que recebeu o alimento fraco, porque não tem mais tempo, distraída com o mundo, perdeu a sua crença na fé, no arrebatamento. Você já sofreu demais. Termine este dia com seu nome escrito no livro da vida. Não desanime, e o que há de vir, virá. Eu creio que alguns do que estão me ouvindo nesse dia não provarão a morte. Satanás sabe que está chegando o tempo em que a trombeta vai tocar. Por isso ele luta forte contra a sua vida, forte contra a sua família. No relógio do Apocalipse está chegando a hora. E o Senhor, que saiu da sepultura depois de 3 dias, que subiu aos céus, que tomou a chave do abismo, que caminhou por essa terra espalhando o Evangelho, esse mesmo Jesus, ele vai voltar. Ele voltará dos céus sobre o grito de arcanjos. E você, que é o novo Israel, que ouviram a palavra de Deus, quando essa trombeta tocar, meus irmãos, antes de nós, os vivos, os mortos ressuscitarão e nós seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Aleluia! Ministério Aquele que Vive, uma igreja no coração de Deus.